Olá, esse é o quinto episódio do podcast Ruptura e Recomeço, um podcast sobre aborto, luto e reconstrução. Hoje, especificamente, iremos tratar sobre o homem frente ao aborto. O homem, né, essa pessoa que muitas vezes fica esquecida nesse contexto, né? E eu vou começar perguntando para o Cris, porque muito se fala sobre as causas femininas no abortamento, né? Principalmente porque o aborto acontece no corpo da mulher. Mas existe, Cris, alguma causa masculina para o aborto acontecer? Então, parece que a culpa é sempre da mulher, a responsabilidade é sempre da mulher, porque a mulher é quem alberga a gestação. Então, quando a gestação não termina, ou não vai bem, ou termina em aborto, né, no primeiro trimestre, a impressão que dá e o que a percepção comum dá é que o problema está na mulher. Ela não segurou a gestação, alguma questão feminina, porque a gestação já está dada, portanto, a participação do homem já foi. Mas não é bem assim, né? Tem causas masculinas de aborto de origem masculina, sim, né? Por exemplo, a gente fala da idade feminina, que está diretamente ligada, quanto maior a idade do óvulo, maior a incidência de aborto. Isso é uma coisa muito clara, porque o óvulo ele é muito mais importante para o processo reprodutivo do que o espermatozoide. No entanto, por exemplo, idade masculina isoladamente pode aumentar a chance de aborto. Quando a gente estuda tirando a variável mulher, né, a variável idade da mulher, quando a gente estuda isolado só a idade do homem, a gente vê que tem mais aborto. É claro que não é na mesma linha, não é na mesma proporção, mas sim, por exemplo, idade paterna influencia na chance de aborto. A gente falou lá no primeiro episódio, quando a gente falou de causas de aborto, a gente falou que a maioria dos abortos acontece por causa cromossômica, ou seja, por razão embrionária. E o embrião nada mais é do que o resultado da união de óvulo e espermatozoide. 50%, 50%. 50%. O óvulo tem um papel mais importante? Até tem, mas 50% da carga vem do homem. Então você pode ter alterações de cariótipo do homem, um homem com uma alteração de cariótipo, uma translocação, ele pode gerar um embrião que contém erro e esse embrião abortar. Então pode ser uma causa exclusivamente masculina. Uma dos exames de investigação do aborto é justamente fazer o cariótipo do casal. E 5% mais ou menos dos casos de abortos sucessivos a gente acaba encontrando alteração de cariótipo masculino. Então, é uma causa única, isolada, de fator masculino contribuindo para o aborto, né? E hoje a gente está estudando muito também fragmentação do DNA espermático. Homens com aumento de fragmentação, e a fragmentação depende de estilo de vida, então uso de álcool, uso de tabaco, exposição a fatores ambientais, varicocele, tem algumas coisas que podem levar a uma fragmentação do DNA, e ainda que o embrião tenha os cromossomos normais, isso pode levar a uma não evolução do embrião mais para frente. Então a gente, assim, não é uma culpa isolada, né? A palavra culpa não é tão boa, mas não é uma condição isolada da mulher, o aborto, como Ele a é gente pensa. multifatorial, então, Ele é né? multifatorial. A gente tem, quando você fala de embrião, você está falando de carga do homem e carga da mulher. E aí você tem o fator materno-uterino, que aí seriam questões anatômicas e outras que a gente já discutiu. Mas o homem não pode deixar de ser investigado, por exemplo, né? Que é uma coisa que muita gente esquece. Na hora que chega no profissional, no médico, a investigação é totalmente focada na mulher. Esquece que tem o outro lado, né? Então, O é muito discurso da mulher importante. é muito isso, né? Ah, eu não Sim, consigo segurar um bebê, eu sim, não consegui segurar o bebê, né? Isso volta muito no discurso dessas pacientes, tanto para a gente que trabalha, né, com psicanálise e psicologia, quanto para vocês também, imagino. sim. Mas, Cris, eu posso falar, por exemplo, que o sêmen, ele também, assim como o óvulo, vai perdendo a qualidade e por isso aumenta o risco de abortamento ou não? Sim, o sêmen vai perdendo a qualidade. A Com a questão é que idade, quando, né? com a idade, mas a questão é que quando o sêmen vai perdendo a qualidade, o homem vai perdendo fertilidade. Então ele vai deixando de ter a capacidade de engravidar. Se o sêmen cai muito, ele perde qualidade ao longo da vida inteira, mas ele pode ainda ter qualidade suficiente para gerar uma gravidez. Só que com o aumento da idade, você vai ter alteração de DNA, você vai ter alteração cromossômica, e é essas alterações que vão
afetar o embrião e que vão eventualmente levar a uma perda. E aí agora, a minha pergunta para você, Lu, a carga fica toda em cima da mulher, mas o homem é parceiro nessa gestação, né? Eu falo que assim como o filho é do casal, o aborto também é do casal, Sim. né? Então, o homem vive esse luto junto que muitas vezes passa desapercebido por equipe médica, por familiares, por amigos, Isso é um etc. aspecto muito bem colocado, né? E quando eu e o Cris, informalmente, começamos a pensar esse podcast, é importante colocar aqui para dividir com vocês que a gente falou, puxa, a gente tem que falar do homem. Ninguém fala do homem. Ninguém fala do homem. Esse marido, esse parceiro, ele não aparece. Ou nos casos, por exemplo, dos casais homoafetivos, né? A mulher que não gesta também não aparece. Ou num útero de substituição com casais homoafetivos masculinos, também acontecem perdas. E essas pessoas ficam sem lugar de fala, sem lugar de espaço para poder terem legitimados mesmo o acontecimento dentro da sua vida. Mas assim, o pai, voltando aqui para o nosso tema, né? Ele é uma pessoa que realmente, pelo fato da gravidez não acontecer no corpo dele, ele passa desapercebido. Porque a gente veio falando aqui ao longo de todos os outros episódios que o aborto, ainda hoje, é uma experiência que tem pouco lugar na sociedade, né? Que é pouco falado, embora ainda seja muito comum o aborto, mas é um lugar de pouco reconhecimento social. Se a mulher que vive essa experiência do aborto já tem pouco reconhecimento social, vocês imaginem o homem, que a gravidez se passa no corpo da mulher. Em geral, a gente percebe que quando há a legitimação dessa perda, um familiar de sinto muito, a mulher às vezes até sai de licença do trabalho para se recuperar desse luto, pouco se fala do homem. O homem, ele nem tem muito espaço, infelizmente, para demonstrar essa dor. Ninguém pergunta, as pessoas perguntam, como é que está sua esposa? Exatamente. Né? Ela está bem? Ela está se recuperando? Mas ele também perdeu um filho. Eu atendo alguns homens, né? E é impressionante o quanto essa experiência aparece no discurso, na psicoterapia. Eu lembro um rapaz que eu atendi que ele vivenciou uma perda. A mulher, ela teve todo um acolhimento ali dos familiares, dos amigos. E ele vai me contando, né? Foi me contando ao longo da sessão o quanto ligavam na casa deles para perguntar: ah, e a fulana, como é que tá? E ele passava o telefone para fulana. Daí ligava a amiga, como é que tá? Ligava a mãe dela. Daí ele falou, uma hora ligou a minha mãe. E daí a minha mãe falou, e a fulana, como é que tá? Até você. Ele falou, poxa, mas nem minha mãe conseguiu perguntar, e você, filho? Como é que você tá? Né? Porque ele também tinha perdido. Só que ali, né, e mesmo na terapia, para ele conseguir falar disso, que ninguém perguntou dele, foi quase que foi muito difícil, que era quase pedindo desculpa, porque ele também não se autorizava a sentir essa dor. Mas isso que eu ia falar. O que eu vejo acompanhando os casais é que assim, o homem se coloca numa posição de protetor da mulher que está sofrendo. Sim, de suporte. E ele também não se permite sofrer. Ele também se posiciona como quem vai proteger, então ele não pode sofrer junto, né? Isso às vezes pode, inclusive, atrapalhar o processo de recuperação para pensar no próximo plano, né? Na próxima gestação, ou qualquer que seja o próximo plano. Isso pode dificultar o investimento num novo filho, porque o homem ele pode não se sentir pronto. Socialmente, eu penso que é importante colocar que os homens, em geral, eles não têm a questão dos sentimentos legitimados. Nós, mulheres, a gente pode chorar, a gente aprende a chorar desde pequena. A gente chora, ela está triste, ou está sentida com aquilo. O menino, ainda hoje, tem essa questão do homem não chora. Vem mudando, eu penso que as mães da atualidade, elas estão mais sensíveis a isso. Mas existe uma cobrança social ainda do homem ser forte.
Sim, eu já vi mais de uma vez de pacientes que tiveram perdas sucessivas de falar, nós não vamos ter mais, o marido falar, nós não vamos ter mais, porque eu não quero mais que ela passe por isso. Ou eu não quero mais passar por isso, Enfim, pode ser os dois, pode ser também que ele está né? super protegendo e não realmente ele não aguenta ver a esposa passar por isso, E nem ele, porque ele ou ele não também aguenta está também. perdendo, né, um filho. E daí, socialmente, é até mais fácil eu deslocar isso para a esposa, porque, eu estou protegendo. E é um fato, eles protegem as mulheres, na grande maioria das vezes, eles se sensibilizam, e não é difícil eu escutar quando eu pego, por exemplo, um atendimento de casal onde ela acabou de passar pela perda e está chorando muito, né? E eu pergunto, e você? Dele, não, não, eu tô bem, eu quero que ela fique bem. A minha preocupação agora é com ela. Então, essa falta de espaço, né? De espaço, a legitimação, a gente vem falando tanto ao longo dos capítulos aqui, fica até repetitivo, né? Mas é importante falar que se eu não tenho essa experiência reconhecida por mim e pelo entorno social, essa experiência, ela não tem nem como ser trabalhada. Eu sinto a dor, mas eu não sei do que é, porque eu não consegui localizar. A partir do momento que eu nomeio, e a nomeação do que se perde para começar um trabalho de luto é muito importante, porque a gente não fica triste à toa. Eu tô triste, mas não sei por quê, sei lá, tô meio assim mesmo, às vezes os homens falam. Não é meio assim mesmo. Quando a gente está triste, às vezes a gente está com uma dor lá de trás que a gente não está localizando. Vamos entender. O que será que está retornando aqui que você está triste e não está conseguindo entender o porquê? Em alguns casos, pode ser sim, de um aborto que não foi reconhecido, né? Nem pelo próprio homem que viveu, porque estava tão preocupado em dar colo para a esposa, que ele também não viu que ele também perdeu um filho, que ele está triste, que ele queria que aquela gestação evoluísse, que ele já estava tendo planos para essa criança, porque quando a gente engravida, a gente espera ter um bebê dali 9 meses, é isso que se espera. Ninguém espera perder. E cada um vai construir a sua fantasia em torno daquele filho que está chegando. Você pode ter uma assincronia em relação a expectativas também, né? Quando um já tem uma expectativa enorme, o outro fala, não, ainda é uma gestação inicial, ainda não tem nada acontecendo. Sim, Então, você tem níveis diferentes de reação e de interação com o que está acontecendo. sim, isso tem a ver, né, com a vivência anterior, às vezes, ou com como cada um concebe filho. Se eu já tive uma experiência de perda anterior, eu posso, como a gente já falou no episódio anterior, eu posso ficar com receio de investir nesse novo bebê. Então, eu não vou falar sobre isso ainda com as pessoas, eu ainda não vou comemorar, eu fico mais contido, porque eu tive uma experiência anterior de frustração com a gravidez, né? Agora, é verdade também, né, Cris, que nem todo mundo coloca no feto um filho. Às vezes, um feto para aquela pessoa ainda é feto, ainda não é filho, não é bebê. Para virar bebê, o filho, ele entra dentro de uma ordem simbólica para cada um, que é de eu poder dar aquele amontoadinho de células, às vezes, um lugar de filho, né? Às vezes só vai ser filho quando nasce. Eu já tive um paciente, por exemplo, que eu acompanhei, ele, né, era um paciente que tinha ali uma dificuldade emocional bem grande, até de poder vivenciar as emoções. E conforme a mulher dele engravidou e ia fazendo os ultrassons, ele falava assim: ela tá grávida mesmo. Parece que vai nascer um bebê. Parece, olha só que coisa mais difícil de processar. Daí, quando nasceu, daí ele falou: nossa, nasceu o meu filho, porque daí ele viu um bebê. Para alguns, isso é muito difícil de conceber antes de nascer a criança, né? E esse processo, às vezes, de virar filho é algo que vai se dando com a vinculação mesmo, para alguns, né? Para outros já se dá antes, com a ideia do filho na barriga, porque a gente só Às vezes com a conhece ideia do filho antes de ir para a antes da barriga. barriga, Então, em né? tratamentos de reprodução, A gente que o filho trabalha está com sendo isso. projetado quando eles ainda são óvulos. A gente está fazendo lá o processo de estímulo ovariano, ela tem 11 bebês. Nossos bebês. Então, Exatamente. assim, para cada um, Já é filho. E isso é interessante, porque para cada um, o filho vai estar dentro de um lugar
simbólico específico para uns, como você está trazendo. Quando você faz ultrassons, como é que as Você vai mulheres vendo os óvulos, né? Ainda são óvulos, não está nem fertilizado, mas já estão contando como bebês. E falam bebês? Depende, algumas sim, algumas sim. Então, quem nomeia bebê é porque já é bebê, porque senão nomeia óvulo, né? Porque o processo da gente poder nomear tem a ver com como a gente está simbolizando, como a gente está vendo aquela experiência. Então, se nomeou bebê, é bebê. Assim como, né, para algumas mulheres, o bebê é depois que nasce, o bebê é depois de 3 meses, para cada um, até dependendo da cultura também, né? A cultura, dependendo do lugar que aquela mulher, que aquele casal tá, bebê é a partir da concepção, ou é a partir de 3 meses, dependendo das religiões também. Tudo isso são atravessamentos que vão compondo aí, né, o que é filho para cada um. Porque a gente não pode desconsiderar que tem o fator singular, subjetivo, mas somos cozidos aqui nesse caldo de cultura que nos atravessa. Então, o que a gente tem da nossa cultura, do nosso meio, da nossa família, da nossa religião, tudo isso também vai dificultar ou favorecer o melhor enfrentamento dessa experiência. Muito bem, eu acho que esse episódio deu para gente trazer uma coisa que é muito importante e muito pouco falada, que é o papel do homem diante de uma perda gestacional. Tanto o papel do homem quanto causa, né, que fica um pouco esquecido, quanto o papel do homem após a perda, Que sofre? que sofre junto. Sim, e eu vou aproveitar aqui o gancho, né, Cris, para trazer um olhar social para esse homem que perde. Porque a gente ainda escuta, né, as pessoas falando, sinto muito a sua perda para uma mulher, dando um abraço. Talvez, né, se a gente conseguir aqui, a partir dessas reflexões, acender algo aí, uma luzinha de atenção para as pessoas olharem para os homens que perderam seus bebês e poderem acolhê-los, né, dizendo: sinto muito a sua perda, sinto muito o que aconteceu com você e com a sua esposa. Isso é uma forma, né, de poder acolher, de poder aproximar, né, e poder também, claro, legitimar que esse homem é parte do processo, tanto quanto a mulher, né? Esse foi o 5º episódio do podcast Ruptura e Recomeço, um podcast sobre aborto, luto e reconstrução.